né, para a eleitora, a pastora Magda, com palmas, amém? Boa tarde, amada igreja. Paz seja convosco. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma tarde da bênção, aonde o Senhor preparou esse momento para nós. Abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 28. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Adoramos a Ti, ó Pai, que é digno de toda honra, digno de toda glória. Não é proibido adorar, exaltar, dizer aleluia, eu te amo, seja bem-vindo aqui, Espírito Santo, fala comigo nessa tarde. Você tem total liberdade. Para você que está nos assistindo na live, paz seja convosco, vai dando aí o seu joinha, vai compartilhando para que outras pessoas também sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim, Deuteronômio, a partir do versículo 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os seus bezerros, os seus cordeiros e dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os seus inimigos que atacarem vocês. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 fugirão. Glória a Deus! O Senhor enviará bênçãos dos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra que dá a vocês. Amém? Feche seus olhos. Pai, nesse momento, a Tua palavra será ministrada aos nossos corações. Nós te damos total liberdade. Fala conosco. Espírito Santo, nos dê sensibilidade para entendermos o que o Papai vai falar ao nosso coração. Não deixe que nada venha roubar aquilo que Deus tem para a minha casa, para a minha vida. É o que eu te peço, Senhor, e oro desde já, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu intitulei essa mensagem de hoje à tarde, Benditos Verbos. Amém? Bendito verbos. Olha bem, aqui diz obedecerem, né? Obedecer já é um verbo, obedecer. Então, mas eu escolhi alguns verbos que nós vamos falar nessa tarde. 3, que é o querer, ouvir e obedecer, que é exatamente isso que Moisés está falando para o povo de Deus ali naquele deserto. Ele foi ao monte Geazi, ao outro monte, e ali ele proferiu bênçãos e maldição. Mas ele se atentou a insistir com o povo de Deus para que eles obedecessem fielmente e que eles seguissem cuidadosamente todos os mandamentos que Deus deu naquele dia para que eles tivessem uma vida frutífera, filhos abençoados, uma casa abençoada, uma vida financeira abençoada, e aonde eles forem, fosse na cidade ou no campo, eles seriam abençoados. Amém? Você está entendendo aí o que Deus está falando para você?
Então, no primeiro verbo que nós vamos falar, por isso que eles são benditos verbos. Eu quero que você escreva isso no teu coração, benditos verbos. Que você se agarre a esses verbos, para que você viva o melhor de Deus, para que você viva o novo de Deus nesse ano, porque Deus tem coisas novas para você. Deus quer que você recupere o que você perdeu, mas muito mais Deus quer dar além do que você imaginou, do que você podia um dia imaginar. Aonde Deus iria te colocar, é lá que o Senhor vai te colocar, amém? Você crê? Então dê um glória a Deus, diga glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu creio, e eu aprendi isso há muito tempo. Esses verbos, como eles são poderosos quando nós colocamos eles em ação. Porque se nós não colocarmos esses 3 verbos em ação, eles vão passar como palavras soltas ao vento. Não é assim? Não diz que quem quer corre atrás? Não é assim? Quem quer acorda cedo? Quem quer não fica dormindo até 2, 3 horas da tarde, não é? Quem quer acorda cedo, planeja, corre atrás, arregaça a manga, né? Não desiste. E é exatamente isso que Moisés estava falando para o povo. Vocês têm um Deus grande, vocês têm um Deus maravilhoso, que tem as janelas dos céus abertas para vocês, mas existem condições para viver essas bênçãos, que o primeiro de todos é querer. O querer faz uma diferença grande nessas palavras que ele disse aqui. Ele disse no versículo 1: se vocês fielmente obedecer ao Senhor, o seu Deus, e seguirem, veja, fielmente obedecer. Então eu tenho que querer, amém? Eu sei que Deus tem bênção para mim, mas eu preciso querer. Porque se eu não quiser, Deus não vai passar para outro a minha bênção, porque a bênção do Senhor é infinita. Deus tem bênção para dar para todo mundo, mas aquele que quer, aquele que busca, o Senhor dá. E mesmo assim, sem a gente buscar, sem a gente querer, Deus ainda nos dá. Tenho certeza que você nem pediu para Deus ontem à noite. Talvez você tenha, não vou generalizar, porque toda generalização é burra por si só. Mas talvez algumas pessoas aqui ontem à noite não pediu vida para Deus. Senhor, eu quero ter vida amanhã. E por incrível que pareça, você tem vida hoje. Porque Deus te deu. Você não quis, você não pediu, mas Deus te deu. Não é assim quando a saúde vai embora do nosso corpo? Quando que você se lembra que tem dente? Quando dói. Porque se não doer, ou se você não morder a língua, numa mastigada boa que você dá e pega assim aquele cantinho, você nem lembra que você tem dente. Quando você lembra que tem olhos? Quando entra um cisco, ou que aquilo começa a arder. Que você dorme, levanta, vive e nem se lembra que tem olho. Quando que você lembra que tem pé? Quando você dá aquela topada no cantinho do móvel, não é? Aí você lembra que você tem pé. Então veja, Deus cuida de todo o nosso corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, sem muitas vezes a gente pedir nada a Deus. Deus cuida de nós, Deus nos alimenta, Deus nos veste, Deus nos dá condições, Deus abre porta onde não tem porta e a gente nem pediu. Agora imagina se você querer que Deus faz isso, é muito mais. Então você precisa querer viver o extraordinário de Deus. Você não pode se conter com pouca coisa, porque Deus é grande e Ele quer fazer muitas coisas maravilhosas na tua vida. Mas você precisa querer. Existe mais de 8.000 promessas na Bíblia. Eu já li em algum livro de estudo que há 10.000 promessas. Mas é muito normal a gente ouvir falar de 8.000 promessas na Bíblia.
Quantas promessas de Deus você tem vivido? Você já alcançou as 8.000 promessas? Eu ainda não conheci nem 1.000 promessas do Senhor. Ser bem franco, acho que nem 100 promessas. Eu ainda não conheci. Existem 8.000 promessas dentro da palavra de Deus para mim. E como que eu vou conhecer as promessas? Lendo essa escritura, conhecendo o que Deus tem para mim. Porque se eu não conheço, eu não busco. Mas se eu conheço, eu tomo posse. Amém, igreja? É a mesma coisa de repente alguém do fórum ou do cartório bate lá na tua porta, ou chega uma carta do cartório na tua casa dizendo que você ganhou uma herança, de um tio que você nem sabia que existia, de um primo que você nem sabia que existia, de alguém que você nem sabia que existia da tua família, e de repente você ganha uma herança. Só a pastora aqui, Deus, glória. Só ela está entendendo o propósito de querer. Aí você vai falar, nossa, acordei mais ou menos e vou dormir rica, né? Chegou algo que eu nunca imaginava. Uma herança de um parente que eu nem tive contato, nem sabia que existia. É mais ou menos assim quando você descobriu o que Deus tem para você. Deus tem herança, Deus tem tesouros, Deus tem vitória, Deus tem vida, Deus tem saúde, Deus tem transformação, libertação, Deus tem as nações para você. Mas muitas vezes parece que o nosso Deus é tão pobrezinho, né? Ah, Senhor, eu me lembro da pastora Maria, talvez ela esteja até me assistindo lá de Foz do Iguaçu, que ela dizia que quando ela andava a pé ou de ônibus, ela orava, ia para o monte e clamava e dizia, Senhor, faz alguém me dar um Fusca, Senhor, porque condições eu não tenho de comprar, mas toca no coração de alguém, para alguém me dar um Fusca. E as pessoas ouviam a oração dela no monte, ouvia na igreja, Senhor, eu não tenho condições, mas um Fusca já ia me abençoar para fazer a tua obra, Senhor. E ali passou. Um dia ela chega em casa, encontra na garagem um Fusca. A pessoa tem um visita em casa. Aí chega, entra, encontra a chave lá no aparador e um bilhetinho. Pastora, irmã, na época ela ainda não era pastora. Irmã, está aqui o Fusca que você tem tanto orado a Deus. Deus ouviu tua oração e te mandou esse carro. Aí ela pegou aquele bilhetinho, irmãos. Eu não tenho nem um pedacinho aqui ó. Pegou aquele bilhetinho e falou, ô Espírito Santo, eu estava orando e falando Fusion, o Senhor entendeu Fusca. Ah, Senhor, o Senhor não entendeu, era Fusion. Se ela soubesse que Deus estava preparando, ela tinha orado pelo Fusion. Mas quantas pessoas estão orando a Deus pedindo Fusquinha? Ah, Senhor, não aumente o meu grau quando Deus quer curar a tua visão. Oh, meu Deus, tira essa dorzinha quando Deus quer restaurar o corpo inteiro. Deus quer fazer muito mais. Muito mais. E eu aprendi com ela, eu nunca vou pedir um Fusca para Deus. Irmãos, tá lá ó, a minha SUV. Tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Só 6 meses que Deus me deu aquele carro. Só 6 meses. Mas eu já visualizo ele, uma Mercedes, sabia? Lá em Foz do Iguaçu, eu já falei, ó, esse ano quando eu voltar aqui, eu vou vir de Mercedes. Posso ouvir glória a Deus? Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Eu creio, eu quero, então eu vou tomar posse. Então eu já não visualizo uma SUV, eu visualizo uma Mercedes. Eu preciso visualizar para crer, porque quando eu falei para o meu marido que eu queria uma caminhoneta, ele falou, você está doida.
Irmão, se eu contar a nossa história para vocês, o que o governo fez conosco para a gente vir para cá, você chora. Mas eu coloquei isso no meu coração e comecei a orar. E num culto de missões aqui, a Audrey deu esse papelzinho aqui que eu nunca vou cansar de testemunhar. Ó. Eu até anotei aqui, ó, 15 de agosto de 2020, orar até alcançar, eu quero. Ela queria dizer assim, ó, orar até alcançar, eu quero. E eu escrevi aqui, Pai, precisamos comprar um carro, nos ajude, Senhor. Em setembro eu estava testemunhando aqui nesse altar, que estava lá a SUV no estacionamento da igreja. Eu falava utilitária, depois que comprei eu soube que era SUV. Era mais chique o nome, né? Eu quero. Benditos verbos, diga comigo, benditos verbos. Querer. Eu quero. Então você precisa tomar posse. Eu quero. Eu quero e vai acontecer. Irmãos, quando eu casei com o pastor, eu orava a Deus, eu pedia um homem bem de vida, um homem já com a situação financeira bem resolvida, um homem que me levasse para viajar todo dia, porque eu não conhecia a praia ainda. Eu queria estar na praia sentada, eu queria beber água de coco, eu queria comer camarão, eu queria comer queijinho, eu queria comer tudo que as minhas clientes diziam que comia. Para mim era impossível. Eu falei, Deus, só mandando um marido já bem resolvido para que isso aconteça. Eu falei, eu quero um marido carinhoso. Eu quero um marido atencioso. Eu quero um marido que cuide bem dos meus filhos. Amadas, Deus me deu em dobro, aleluia. O pastor até me advertiu aqui domingo, não fica fazendo propaganda não, irmã. Mas eu tenho que testemunhar o que Deus fez. Agora pensasse, se eu estivesse lá na minha solidão, falasse, oh Senhor, me manda um varão, Deus tinha mandado qualquer coisa para mim, irmãos. Aí, o teu Deus é grande. Você que é mãe, comece a orar, a pedir que Deus mande aquele namorado, aquela namorada para o teu filho, para a tua filha, que ame ela, que seja honesto, que cuide dela, que seja um bom pai, um bom filho, um bom genro, um bom em tudo. Seja crente, cheio do Espírito Santo, que vá para o monte, fala 3, 4 tipos de línguas estranhas, que clama, que pede, que ora. Quando você pedir um emprego, não sei se você está precisando, ou se você trabalha e precisa de uma promoção, pede, queira, deseja, profetize. Não fique pensando, não, na minha empresa já tem um gerente, eu vou tirar o trabalho do outro. Ei, você não tira trabalho de ninguém, aonde Deus vai te colocar é o teu lugar, não é o lugar de ninguém. O diabo tem colocado medo em nós de querer aquilo que Deus tem para nós. O nosso Deus é grande e Moisés estava falando isso para esse povo. Segundo verbo, porque o tempo é curto e eu preciso correr. Segundo verbo, ouvir. Olha bem. Moisés está falando, se vocês ouvir é o quê? Atenção. Você está ouvindo o que Deus está falando com você nessa tarde? Você está prestando atenção no que Deus está falando contigo nesta tarde? Hoje eu vi no Facebook uma jovem, ela escreveu assim: ainda me lembro de onde eu vim e aonde o Senhor me colocou. Aleluia! Você se lembra de onde você veio e aonde o Senhor te colocou hoje? Mas aqui ainda é pouco no que Deus ainda vai te colocar. Deus quer muito mais. Deus sabe que você tem capacidade para muito mais. Tem capacidade para dizimar muito mais, para ofertar muito mais, para orar muito mais, para louvar muito mais, para engrandecer muito mais, para tomar posse muito mais. Muito mais. Você tem muito mais autoridade do que você imagina. Você tem muito mais conhecimento do que você pensa. Você tem muito mais capacidade do que você imagina.
Basta somente você crer, ouvir, e Ele vai cuidar de você. Se simplesmente ouvir cuidadosamente o que o teu Deus tem para te falar, grandes coisas acontecerão na tua vida. E como diz, e te colocará acima de todas as nações da terra. Você já pensou aí ser uma deputada? Nós temos um irmão ali, ó. Já pensou ser deputado, meu filho? Já pensou ser o governador do Distrito Federal? Alguma mulher aqui já pensou ser presidente da República? Alguma mulher aqui já pensou em descobrir a cura do câncer? Alguma mulher aqui já pensou ser a maior empresária do DF? Está vendo? Você nunca pensou nisso. Isso é querer? Está satisfeita com pouco. Está satisfeita com o raso. Está satisfeita com quase nada. E Deus quer te dar muito mais. Diga, eu quero. E eu estou ouvindo o que o Senhor está falando para mim. Tem mulheres aqui que acham que é velha demais para voltar a estudar. Tem mulher que acha que é velha demais para começar a fazer algo profissional na sua vida. Irmã, eu perdi uma tia-avó com 70 anos, que passou no Enem e a advocacia saiu no Jornal da Globo. Com 70 anos, passou no Enem para fazer advocacia. Morreu sem concluir, mas estava realizando um sonho. Ela poderia falar assim, não, eu vou morrer. Para que eu vou me dedicar a livros, passar madrugadas tomando café com Coca-Cola, estudando para fazer o Enem para mim, para a faculdade, e eu não vou nem passar? Tia Iracema. Quem tem meu Face pode colocar lá, tia Iracema, já vai ver. Ou idosa de 70 anos de Pirapozinho. Vai estar lá Iracema. Eu aprendi muito com essa minha tia-avó, a não desistir dos meus sonhos, a ouvir. Você pode se tornar uma deputada, você pode se tornar uma governadora, um governador, presidente da República. Você pode ser a maior advogada do DF, a maior médica do DF, a maior pediatra, o maior pediatra do DF. Qual é o teu sonho? O que Deus tem colocado na tua vida? O que Deus tem colocado no teu coração, que hoje o Senhor está puxando essa gaveta que está cheia de teia de aranha, e o Senhor está colocando os teus sonhos sobre a mesa novamente, está dizendo, está aqui o teu sonho, e eu estou dando o aval para ele. Benditos verbos, diga aí, benditos verbos. Querer, ouvir. O terceiro verbo, deixa eu virar aqui, obedecer. Obedecer. A definição de obedecer é submeter-se à vontade de outra pessoa. Oh, glória! O que Moisés diz aqui? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje a vocês, o Senhor, o seu Deus, colocará vocês acima de todas as nações. E todos vocês serão muito abençoados. Vocês serão abençoados na cidade e no campo. Os seus filhos serão abençoados. A sua colheita será abençoada. Vocês não serão derrotados. Os seus inimigos virão por um caminho, mas por 7 correrão de vocês. Obedecer. Aí é onde é que o bicho pega. Obedecer. Esse obedecer, irmãos, é triste. Eu vou voltar novamente ao meu relacionamento com o pastor. Quando eu orava pelo pastor, o diabo mandou muitas encomendas dele. Porque o diabo quer fazer o quê? Embaralhar nossas vistas, fazer uma ilusão de ótica,
Botar bênção enganosa. Deus tem uma joia, Ele bota bijuteria, daquela bem fraca mesmo, na nossa frente. Apareceu, até dentro da igreja. Aí o meu reverendo falou assim, não. Falei, não, reverendo, não. Quando eu falei para a pessoa, o meu reverendo disse que não. Uma mulher de 30 e poucos anos, o pastor dá conta da sua vida, porque é bem assim, o presente do diabo, irmãos, não aceita a palavra do teu pastor, não. Ele questiona a palavra do teu pastor. Vai lá, boba, entregar o dízimo para o teu pastor. Vai lá, domingueira, igrejeira. Agora, um homem de Deus fala, você já entregou teu dízimo? Você não vai orar? Você não vai na igreja? Ele começa a te cobrar. Um homem de Deus é assim. Ele não te deixa na porta da igreja, só Deus sabe onde vai. Não, ele entra com você, ele faz parte da tua família. É o teu Deus, é o meu Deus, o teu povo é meu povo, tua terra é minha terra. E quando o pastor chegou, que eu falei para o meu reverendo, ele olhou o pastor assim, ele falou, gostei dele. Fala para ele vir conversar comigo. E eu me lembro quando eu falei para o pastor César, que eu só namoraria com ele no aval do pastor, ele falou, eita, não é nem seu pai, é o pastor? Falei, é o pastor. Minha idade já é pro meu pastor. Depois você vai lá falar com meu pai, pegar o segundo aval. E ele passou um dia inteiro, uma terça-feira, irmãos. Chegou lá 2 horas e saiu de lá de noite. E o meu reverendo fez uma pergunta para ele, 2 na verdade. Você quer casar ou quer namorar com a irmã Magda? Ele falou assim, quero casar. Ele falou, então nós vamos conversar. Porque se fosse namorar, eu não ia conversar. Porque ela já tem 30 e poucos anos, não tem mais idade para namorar. É obreira da casa do Senhor, então o papo tem que ser certo, né? E é assim, meus irmãos. Um homem, um jovem, quando chega perto de uma jovem ou de uma mulher, já tem que ser para casar quando ela é crente. Uai, não é test drive? Porque se for só para conversar, não precisa estar namorando. Eu sempre falo para os jovens, fica aí, né? Namorando a Rebeca do outro, ou o Isaac do outro. Então, quando a coisa acontece, tem que ser certa. E então deu o que deu. E eu e o pastor casamos. E somos muito felizes. Porque eu preferi obedecer, esperar, eu não me deixei enganar. Mas eu busquei orientação. Às vezes você está aí numa situação que não tem paz no teu coração. Essa é a hora de você buscar o teu líder, conversar com um bispo. Bispo, eu estou nessa situação. E eu ouvi a mensagem da tarde da bênção. Soube querer, ouvir e obedecer. E algo não está me tirando a paz. Busque orientação. Se você está fora do foco de obedecer, venha conversar com o teu líder. Peça perdão a Deus nessa tarde. Volte a obedecer. Tem coisas que estão travadas, paradas na tua vida por falta de obedecer. Eu ainda coloquei aqui, lembra quando a nossa mãe mandava a gente fazer alguma coisa que a gente não obedecia, o que acontecia? Eu creio que aqui não, fora a Sofia aqui e o João Miguel, talvez o jovem lá atrás e a Esther, ninguém é da turma do castigo, né? Nós somos tudo da turma do arreio, né? Da surra que quando sortava ninguém sabia para que lado corria. Era o cortado. Não obedecia para ver. É obedecer. Aí o que a mãe falava? Se tivesse obedecido, ia ganhar. Não obedeceu, não vai ganhar e ainda vai apanhar. E a gente já começava a chorar, né? E ela falava, engula o choro. Ainda não podia nem chorar. Não podia nem correr. Porque se corresse, apanhava mais. E a mira da mãe era boa, né? Podia correr o que fosse. Pegava aquele tamanquinho. Lembra dos tamanquinhos aí? Quem pegou o tamanquinho? Né? Você podia correr onde é que fosse. Ela mirava.
É mais ou menos assim que Deus faz quando não obedecemos. Então eu quero te convidar nessa tarde a querer as bênçãos de Deus, a ouvir o que Deus tem para você e a obedecer. As bênçãos são para os filhos, aqueles que estão no trilho da obediência. Aqueles que estão no trilho da obediência, eles sabem o quanto Jesus ama ele e que Jesus está cuidando das suas coisas, que Deus não está atrasado, que a bênção não está atrasada, é que ela vai chegar na hora certa. Nós só estamos sendo moldados para quando ela chegar, a gente realmente valorizar. Mas não desista. Você que desistiu, busque novamente. Deus quer, nessa tarde, fazer com que você viva o novo dele. Se coloque de pé. Eu quero fazer o apelo antes da pastora Maria orar. Você que nunca aceitou Jesus, e nessa tarde você ouviu, mas você precisa querer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para viver as promessas do Senhor, para você comer o melhor dessa terra. Aquele povo, eles tinham uma dura cerviz. Está lá em Deuteronômio 9:6. Eles muitas vezes não ganharam as bênçãos de Deus, porque eles eram desobedientes. Eles não se curvavam à vontade de Deus. Mas nessa tarde você quer se submeter à vontade de Deus, que é obedecer e trabalhar no propósito para que as coisas aconteçam na tua vida. Mas para isso, você que ainda não aceitou Jesus, precisa tomar um passo, a sua vitória. Você precisa dar o primeiro passo e o Espírito Santo fará o restante para você. Mas você precisa aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Se nessa tarde você quer dar um passo para a tua vitória, para uma mudança de vida, e deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante a sua mão. Você que nunca aceitou, é só levantar sua mão. Você que um dia levantou a mão, mas as dificuldades, os turbilhões de problemas foram te afastando do Senhor. Mas nessa tarde você é um filho obediente, quer voltar a viver na obediência e quer reconciliar com Deus. Levante a sua mão. Tem alguém nessa tarde? Você que está em casa, que queira fazer a oração, que queira aceitar Jesus, é só você dizer eu quero, que nós vamos te procurar ali no Messenger, vamos estar orando com você. Você que quer reconciliar, basta você dizer eu quero, que nós entraremos em contato com você. Feche seus olhos. A pastora Maria